Olá, desenvolvedor! Seja bem-vindo a mais um vídeo da semana do DFE, Documentos Fiscais Eletrônicos. Meu nome é Alex Rocha, eu sou consultor técnico da TecnoSpeed da área da indústria e hoje eu estarei explicando a você um pouco mais sobre o MDFE. Mas afinal de contas, você sabe o que é o MDFE? Bom, o MDFE nada mais é do que a sigla para Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos, né? E é, na realidade, um documento emitido pelas empresas que realizam o transporte interestadual de mercadorias, visando ali agrupar os conhecimentos de transporte eletrônicos emitidos pelas transportadoras, ou caso a empresa emitir somente as notas fiscais eletrônicas, na situação de que ela é a responsável pelo transporte. Bom, o MDFE é o documento de número 58, né? Tem essa característica de ser de número 58. E apesar de muitas pessoas reclamarem que tem que emitir mais um documento fiscal, ele visa substituir a emissão de outros dois documentos existentes, né? Seja ali o manifesto de carga, modelo 25, e também a capa de lote eletrônica. Bom, o principal objetivo do MDFE é agilizar a fiscalização no transporte interestadual das mercadorias, né? Mas também visa agilizar e simplificar o processo de fiscalização nas barreiras fiscais de cada estado. Isso visa reduzir ali, custos no processo da entrega, garantir um pouco mais de segurança no transporte das mercadorias e até o seu destinatário. Bom, o MDFE tem a sua validade jurídica, né, assegurada ali pela assinatura digital, né? Geralmente esses documentos fiscais eletrônicos são assinados por um certificado digital, assim como a nota fiscal eletrônica e também o conhecimento de transporte eletrônico, né? Mas afinal de contas, quais são as vantagens do MDFE? Bom, permite ali o rastreamento da circulação física de carga, né? Você consegue, em cada posto fiscal que sua mercadoria passou, você consegue identificar que ela passou por aquele determinado ponto. Bom, identifica ali o responsável pelo transporte a cada trecho do percurso, ou seja, toda vez que uma mercadoria ou que um determinado veículo contendo aquela mercadoria é necessária a identificação de quem está transportando aquela mercadoria, né? Isso gera um pouco mais de segurança para o responsável da carga. Bom, consolida as informações da carga cobertadas pelo CTE e também pelas NFEs, ou seja, não é mais necessário apresentar todos aqueles documentos para o responsável do posto fiscal. Basta apresentar ali o MDFE que será realizada a verificação de todos esses documentos de uma única vez. Bom, agiliza ali o registro em lote dos documentos fiscais em trânsito, registra ali as alterações, as substituições das unidades de transporte ou de carga e seus condutores, né? Se há ali a necessidade de você substituir ali algum determinado documento, né? Informar a substituição de um determinado condutor, basta você realizar um evento, uma vinculação de um evento nesse mesmo documento. E registra ali o momento e o início do fim de cada operação. Bom, os responsáveis pela emissão do MDFE são as empresas prestadoras de serviços de transportes, emitentes do conhecimento de transporte eletrônico, e também as empresas responsáveis pela emissão das NFEs e que também são responsáveis pelo transporte das mercadorias, né, com seus veículos próprios, com sua frota, ou pela contratação de terceiros para realizar o transporte dessas mercadorias. É válido lembrar que a emissão do MDFE é obrigatória também independentemente do regime tributário da empresa, né? Seja do Simples Nacional coincidente do sublimite ou mesmo do lucro real ou lucro presumido, né? As empresas do regime normal. Também é obrigada a emissão do MDFE independente do modal de transporte, né? Ferroviário, aéreo ou mesmo aquático, né? Independente da situação. Sendo uma operação interestadual, é necessária a emissão do MDFE. A emissão do MDFE não gera custo algum para a empresa, né? No final das contas, não existe a obrigação tributária, o vínculo na geração de impostos do MDFE. Mas se for omitida a emissão do MDFE, isso pode gerar complicações para a empresa, né? Como a apreensão da carga, retenção do veículo na barreira fiscal e até a geração de multa prevista em regulamento do Estado.
Bom, como deve ser emitido o MDFE? As empresas que precisam emitir o MDFE para o devido transporte das mercadorias deverão informar as chaves dos documentos fiscais na emissão do manifesto, ou seja, um único documento fiscal vai conter ali a chave de todos os outros documentos que estão sendo transportados, né, dentro de um único veículo, seja dos conhecimentos de transporte ou das notas fiscais eletrônicas, né? Caso haja vários estados de destino dos documentos fiscais em um mesmo veículo, será necessária a emissão de vários MDFEs, né, agrupando ali as chaves de todos os documentos fiscais eletrônicos, sendo uma para cada estado. Mas afinal de contas, como deve ser emitido o MDFE? Bom, as empresas que precisam emitir um MDFE para o devido transporte das mercadorias deverão informar ali as chaves de todos os seus documentos fiscais na emissão do manifesto, né? Seja de notas fiscais eletrônicas ou de conhecimentos de transporte, né? Caso haja vários estados cujo são destino dos documentos fiscais, será necessária a emissão de um MDFE para cada um desses estados, que no final das contas agruparão ali as chaves de cada nota fiscal eletrônica ou conhecimento de transporte eletrônico também, né? Por exemplo, se eu tenho ali uma nota fiscal eletrônica que é de destino o estado da Bahia e a origem é o estado do Paraná, eu preciso informar todos os estados que essa mercadoria irá percorrer dentro do MDFE, né? E se dentro do mesmo veículo eu tenho uma outra nota fiscal que tem um outro estado mais distante que a própria Bahia, eu preciso também lançar um outro MDFE e também informar todos os estados por onde vai passar essa mercadoria, né? Passou ali pelo estado de São Paulo, vai ser emitido ali o MDFE com a informação do estado de São Paulo e quando chegar na barreira também vai ser lançado um evento informando que a sua mercadoria passou por aquele determinado estado. Cada MDFE é necessário informar também os dados do próprio veículo referente ao transporte e também os dados do próprio motorista, né? Caso haja transbordo, redespacho, subcontratação, substituição do veículo ou do motorista e também a inclusão de novos documentos fiscais, será necessária a emissão de um novo manifesto de documento fiscal. Ficará a cargo também do emitente do MDFE a responsabilidade do encerramento do documento, ou seja, eu emiti o documento e a partir do momento que essa mercadoria chegou ao seu estado de destino, eu preciso encerrar o manifesto de documento fiscal, né? O não encerramento do MDFE também pode gerar complicações, né? Praticamente as mesmas complicações da não emissão do manifesto de documento fiscal, seja a apreensão do veículo, né? Ou mesmo a geração de multa prevista no regulamento do estado. Caso haja necessidade, o emitente também poderá realizar o cancelamento do MDFE, né? Caso haja ali algum erro de lançamento de informações, né? Inclusão de alguma nota fiscal que não deveria, né? Mas esse processo ele precisa acontecer antes mesmo do início do transporte da mercadoria. O que é necessário para a emissão do MDFE? Bom, para que seja possível a emissão do MDFE, é necessário o emitente estar cadastrado e vinculado ali a Cefaz como emitente de conhecimento de transporte eletrônico ou das notas fiscais eletrônicas, né? Possuir um certificado digital válido no modelo A1 ou mesmo no modelo A3, né? O mesmo utilizado para emissão dos documentos fiscais eletrônicos anteriores, como o que já citei, o conhecimento de transporte eletrônico e NFE. Possuir ali um seguro de carga, é necessário ter o seguro de carga ali para poder emitir, né, o MDFE e também um sistema emissor de MDFE. Bom, falando um pouquinho ainda sobre o processo de geração do MDFE, você pode acompanhar aí no slide que para ser possível ser gerado o MDFE, bom, primeiro o software necessário para a emissão do MDFE vai fazer a geração do XML desse documento. Ele vai realizar a assinatura do documento com um certificado digital, seja o A1 ou mesmo seja o A3. Tá? Ele vai realizar o envio do XML para a Cefaz de origem ali do emitente. Tá? E aí vai existir uma validação, né? Essa validação geralmente é uma validação assíncrona que vai autorizar ou não o manifesto de documento fiscal eletrônico. Né? Havendo ali a rejeição desse documento, o emitente vai ter a oportunidade de corrigir as informações novamente do XML. Claro que o software emitente vai ter uma interface ali para que o emitente possa corrigir essas informações. Tá? E aí, novamente, segue o ciclo. O emitente vai ter a oportunidade de reenviar esse XML para que ele possa ser autorizado.
Havendo ali a autorização do manifesto de documento fiscal, vai ser possível gerar o PDF do DAN-DFE, já vou citar um pouco mais para você sobre o DAN-DFE, e vai imprimir para que ele possa acompanhar a carga no momento do transporte. Né? Vai ser possível também enviar o XML e o próprio PDF para o destinatário daquela mercadoria. Mas afinal de contas, o que é o DAN-DFE? O DAN-DFE é o documento impresso, né? O documento auxiliar de manifesto eletrônico de documentos fiscais, que vai acompanhar a mercadoria no momento de transporte. Então, após a geração ali do XML, a assinatura, a validação da Cefaz e a autorização, vai ser possível emitir o DAN-DFE para que ele possa acompanhar a mercadoria no momento de transporte. Né? É aquele documento que o transportador vai apresentar para o posto fiscal para que seja conferido todos os documentos fiscais eletrônicos que ele está transportando. Falar um pouco então sobre o que mudou no MDFE na versão 3.00A. Anteriormente nós tínhamos a versão layout do MDFE 3.0 e nessa versão foi consolidada ali algumas regras já apresentadas pelas notas técnicas publicadas entre 2017 e 2018. Né? Uma delas ali é a criação do evento, a inclusão do DFE, né? Vai existir ali um evento de inclusão do DFE no momento da sua emissão, a criação de um web service síncrono para autorização, ou seja, no momento do envio ali o software responsável pela emissão do MDFE vai enviar o XML do próprio documento e vai receber a autorização na resposta. Né? Vai ter ali novas regras de validação no carregamento posterior, já vou citar um pouco para vocês sobre o carregamento posterior. Vai ter também novas regras de validação em relação ao QR Code, né? aquele código de barras diferenciado que fica no DAN-DFE. Vai ter novas regras de validação em relação à integração com a ANTT, né, a agência responsável pelos transportadores. E também vai ter novas regras de validação em relação ao CNPJ e o CPF para o proprietário. Né? Entre essas alterações, podemos destacar ali as três com maior impacto para os desenvolvedores de software. Né? A inclusão de um novo evento, né, o evento que eu já citei anteriormente para vocês, que é o evento de inclusão do DFE. Também a nova URL para a geração do QR Code, ou melhor dizendo, para a validação do QR Code no XML e a impressão do QR Code dentro do DAN-DFE. Né? Agora no DAN-DFE com o layout 3.00A vai ter ali a geração, a impressão, né, no canto superior direito, né, do QR Code ali do documento. Bom, foi criado também um novo evento para o MDFE, o evento de inclusão do DFE, já citei anteriormente para você. Sua função é permitir a inclusão de novos documentos fiscais como carregamento posterior. Né? O que é o carregamento posterior? Se eu tenho que emitir um MDFE, mas eu não tenho as mercadorias ali no momento do envio, né, para o estado de destino, eu vou poder emitir o documento para que essas mercadorias sejam carregadas durante o percurso, né, de destino ali das notas fiscais, né? Ou seja, passei no determinado estado, vou poder carregar essas mercadorias ali e lançar um novo evento, né? Obrigação do emitente lançar esse evento, dizendo que aquela mercadoria foi incluída dentro do manifesto de carga, melhor dizendo, do manifesto de documento fiscal eletrônico. Né? O autor desse evento é o próprio emitente, né? A mensagem do XML será assinada com certificado digital, assim como a sua própria emissão, que tem ali o CNPJ ou CPF do emissor. Né? Bom, no layout da MDFE 3.00A vai ser possível emitir o documento com a característica de carregamento posterior. Mas afinal de contas, o que é isso? Né? É a possibilidade de você emitir o documento e posteriormente fazer a inclusão de novos documentos fiscais eletrônicos durante o percurso do veículo. Né? Nessa situação, você vai informar as tags TP emite igual a 2, característica de próprio, ou seja, só o próprio, o responsável como emitente do documento fiscal eletrônico vai poder emitir esse tipo de documento, de manifesto de documento fiscal, e também a tag indicarrega posterior igual a 1, indicando que o MDFE também é de carregamento posterior. Né? Nessa situação, você também não vai informar no momento da emissão os documentos fiscais eletrônicos, os grupos de documentos fiscais eletrônicos da NFE e do CTE. Né? O autor deste evento é o próprio emitente do MDFE e a mensagem XML do evento também será assinada com certificado digital eletrônico, seja o A1 ou A3, né, contendo ali o CPF e o CNPJ do emitente. Bom, então até aqui nós falamos então o que é o MDFE, né?
falamos que é um documento fiscal ali responsável por agrupar os conhecimentos de transporte eletrônico e as notas fiscais eletrônicas, né? Falamos também sobre quem é obrigado a emitir um MDFE e as características de emissão somente ali dos responsáveis pelo transporte das notas fiscais eletrônicas e também nas operações interestaduais. Nós falamos sobre a vantagem, as grandes vantagens do MDFE na facilidade de fiscalização, na agilidade ali que ela promove na entrega das mercadorias, né? Evitando ali que o responsável entregue aquele monte de documentos, aquele monte de notas fiscais eletrônicas no momento da verificação do posto fiscal. Nós falamos também como deve ser emitido o MDFE, como é o processo de validação, qual é o fluxo que deve ser seguido em relação ao documento XML na hora da validação. E por fim, nós falamos sobre as novidades do MDFE, né, em relação ao layout do MDFE 3.00A e também sobre a característica da emissão do MDFE de carregamento posterior. Bom, eu fico por aqui, agradeço e até a próxima.